Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para você, querido ouvinte que está ligado agora no Boleirês, a linguagem da bola. Hoje vamos repercutir a dupla nas competições internacionais. O Inter na Libertadores venceu o Deportivo Táchira por 4-0 e o Grêmio venceu o Lanús por 2-1 na Sul-Americana. E também vamos falar um pouco das semifinais da Champions, onde o Manchester City venceu 2-1 o PSG na França e o Real Madrid e Chelsea ficaram no empate de 1-1 na Espanha. Então, vamos começar falando um pouco com os meus amigos aqui que estão no programa. @Léo Batata. A vitória para dar confiança veio com boa atuação e depois de assistir Olímpia contra o Always Ready, é obrigação do Inter se classificar. Pacheco. Eu tô thiaguizado. Agora eu fiquei em dúvida se é Thiago Nunes ou Thiago Santos, né? Thiago Santos que fez uma boa partida hoje. Essa é a graça, deixar o pessoal na dúvida. Boa. Mas já começou, hoje... já tem gratidão, Pacheco, com a estátua? Não, ele vai ter que ganhar alguns joguinhos a mais pra almejar uma estátua. Ah, então deve ser pelo Thiago Santos, o Estevão. Tá explicado então. Thiago Santos que foi muito criticado a contratação. Lembro que o Batata gostou da contratação do Thiago Santos, não sei se a gente comentou no programa, mas no grupo de WhatsApp ele comentou que gostou, né? O Thiago Santos que é um bom marcador. Mas vamos começar falando do Inter, que venceu 4-0, venceu, convenceu, teve um jogador expulso, o Carlos Palacio foi expulso, mas o Inter tranquilamente depois ainda conseguiu ampliar o placar. Então, Léo Batata, o que tu achou do jogo? Pontos positivos, o que tu não gostou? E eu concordo contigo, né? Eu também olhei um pouco do Olímpia e do time boliviano, que eu não sei citar o nome, e acho que o Inter tem totais condições de fazer 15 pontos, né? Já perdeu 3, mas acho que 15 pontos do 18 o Inter tem condições. Não sei se vai fazer, mas tem condições. Vai daí, Batata. Pois é, no último programa a gente disse que essa vitória seria muito importante, né, para dar confiança. Depois de tudo que a gente falou, né, porque nesse início de temporada tá tendo muita crítica por parte da imprensa e da torcida, né, mas inclusive eu ouvi comentário antes do jogo do Inter, né, de que o Inter estava jogando mal, sendo que nos jogos do Gauchão, né, no jogo contra o Aimoré fez 6 gols e no jogo contra o Sportivo fez 5 gols. Então eu não sei o que seria jogar bem, né, para a imprensa gaúcha. É claro, teve o tropeço contra o Always Ready, mas a altitude a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? E então, com condições normais, né, contra uma equipe fraca, né, que a gente viu do Táchira, o Inter conseguiu, né, fazer 4 gols, poderia ter feito muito mais, né, teve facilidade para criar chances, né, não conseguiu finalizar, né, algumas chances, faltava um passe um pouco mais refinado, né, acredito que isso faltou um pouco nesse jogo, né, para que o Inter aumentasse um pouco o placar, né, e também depois com a expulsão boba, né, do Teuninho, né, o Palácios, Teuninho, né, aí ficou mais difícil, né, mas mesmo o mais difícil contra o Táchira foi muito tranquilo, porque o Inter inclusive fez um gol, né, no segundo tempo com 1 a menos, mas não tinha mais tanto ímpeto e também não precisava correr mais tanto porque fez 3-0 no primeiro tempo, né, e assim como no jogo contra o Sportivo, a equipe vem mostrando uma grande evolução no conceito de jogo do Ramires, né? E pelo menos agora ele entendeu que o Patrick não tem condições de jogar pela direita, né? Começou com ele já pela esquerda. E
Achei que fez uma boa parceria com o Maurício, que para mim foi um grande destaque. Né? Achei que o Maurício e o Edenilson foram os grandes destaques do jogo. Né? E o Maurício que até me surpreendeu, né? Ele estar um passo à frente do Praxedes. E acho que muito pela característica do Maurício, né? Que ele é um jogador um pouco mais veloz, né? E tem uma finalização de meia distância um pouco melhor que o Praxedes. Né? Acho que o Praxedes ainda é mais jogador, tá um passinho à frente. Pela característica, eu gosto mais da característica do Praxedes. Inclusive, eu nunca falei aqui, mas eu tenho uma impressão de que ele daria um bom camisa 5 que o Ramires quer. Né? Não sei se ele se adaptaria a essa função e tudo mais, mas eu vejo nele características que o Ramires falou que seriam importantes para esse camisa 5 dele. Né? O Praxedes ou o Maurício? O Praxedes. Mas aí vai faltar bastante vai faltar bastante a marcação, né, Batata? Pois é, mas isso foi uma coisa que o Ramires falou em uma das suas primeiras entrevistas, né? Sobre quais são as características que precisa ter esse camisa 5 dele, né? Que precisa ter uma boa visão de jogo, né? Precisa ter um passe muito bom, tanto de curta distância quanto de longa, né? E que a parte da marcação, né, e de recomposição eram mais secundárias. Né? Então, isso foi o que o Ramires falou, né? Eu tô pegando com base no que ele falou em uma entrevista. Então, daqui a pouco, poderia ser uma opção. Acho que isso não vai acontecer, né? E também não acontecendo não tem problema, porque ele é uma opção muito boa do meio para frente, né? Junto com o Bosquilha, que tá para voltar também. Tem o Tyson também, que pode jogar por ali, né? Acredito também que ele vai jogar por ali, mas o Maurício tá colocando essa pulga atrás da orelha aí do Ramires, né? Porque ele fez mais uma boa atuação e participou de gols, né? E foi muito dinâmico pro time do Inter. Edenilson também, a gente não precisa nem comentar. Né? E o resto do time, né? É que essas partidas, quando vence por um placar muito bem, é muito bom e fazendo uma partida boa, né? É difícil destacar alguém que não jogou bem. Né? Cuesta também abriu o placar e fez uma grande partida, uma das melhores partidas dele com a camisa do Inter. É claro, o adversário é um pouco mais fraco, né? Mas foi bom para ver algumas características importantes desse jogo de posição, que a equipe está evoluindo. E só uma coisa que ainda me incomoda, né, foi o fato do Yuri começar no banco. Acredito que ele é melhor que o Galhardo, né? Ele não poderia ser reserva do Galhardo. Tudo bem que o Galhardo fez mais um bom jogo, né? Fez o gol, participou do gol do Patrick também. Mas eu ainda vejo o Yuri, né, com mais características daquela posição, né? E nota-se pelo gol dele depois, né? No segundo tempo, o Inter já com um a menos. Ele recebeu uma bola, ganhou muito fácil na velocidade, né, da equipe do Tátira e ajeitou. Isso que eu acho muito legal nele, né? O recurso que ele tem, porque ele é destro, né? Então ele na primeira adiantada dele, ele viu que o zagueiro chegou, ele botou pro lado esquerdo e bateu de esquerda com muita qualidade também. Então eu acho que ele tem muito recurso e por isso que eu não entendo o Galhardo estar um passo à frente dele ainda. Mas ele tem uma... Vai. Não, pode. Não, e eu ia te complementar, né? Ele tem muita explosão, né? Esses gols dele já é característico. No jogo contra o São Paulo, que o Inter aplicou aquela goleada, ele fez um gol assim, 1 ou 2, se eu não me engano. Depois contra o Palmeiras também, né? No Beira-Rio. E foi uma das melhores partidas do Abel ali. O Inter venceu 2-0, ele também arrancou do meio campo, conseguiu fazer o gol. Depois no jogo no Nordeste, não me lembro se foi contra o Ceará ou contra o Fortaleza, ele também fez um gol assim com uma casquinha do Abel Hernandes. Então ele tem muita qualidade no arranque, é um jogador muito promissor, né? E só 20 anos. Mas falando um pouco do Galhardo, eu concordo que o Yuri tem que ser titular, mas o Galhardo tá me surpreendendo, porque ele voltou depois da lesão muito mal ali com o Abel, não estava bem, não se recuperou,
mas agora jogando mais próximo do gol, ele tá muito bem. Eu tô gostando bastante do Galhardo e é uma das coisas que eu penso, mas não vou comentar sobre o Guerreiro ainda. Então, é para outro programa isso. Bom, só para terminar, baseado no meu destaque inicial, nessa quarta-feira também teve jogo entre Olímpia e Always Ready, né? Eu fui acompanhei mais o segundo tempo, na verdade, né? Que foi quando saíram os gols. E muito fraco o nível de jogo, né? Acho que foi até bom não ter visto o primeiro tempo, porque senão eu teria dormido, né? Achei muito fraca as duas equipes. Eu não acompanhei muito o jogo contra o Always Ready, mas a gente sabe que lá na Bolívia, né, a altitude ela faz muita diferença, né? E mesmo assim eles saíram ganhando, né, do Olímpia e com gol contra do Polenta, né, que muitos influencers aqui do estado eram apaixonados por ele quando ele jogava no Nacional, porque queriam ele no Inter. E agora ele está no Olímpia, num time bem fraco, né, que conseguiu virar depois com o gol do Roque Santa Cruz, interminável, né, Santa Cruz, e virou depois, não vou me recordar agora o nome do autor do segundo gol do Olímpia, né, mas eu acredito que eles conseguiram a virada, né, pela qualidade dos seus dois atacantes. Se eu não me engano, é Recalde, o outro atacante que joga com o Santa Cruz, que ele jogou pelo Libertad, inclusive na edição anterior, né, do ano passado, contra o Grêmio. Não sei se foi do ano passado ou há 2 anos atrás. Que ele já tinha demonstrado uma certa qualidade. E eu acredito que esses são os únicos dois bons jogadores da equipe do Olímpia, né, e do Always Ready não tem nada para se tirar eles em condições normais de jogo, né? Então acredito que o Inter na próxima partida contra o Olímpia deva ganhar e tem que ganhar, né? Porque é um jogo em casa, não pode tropeçar, né? E ainda mais contra uma equipe que tem uma camisa, mas não tem qualidade. E depois contra o Always Ready em casa, contra o Tátira fora, né? Até contra o próprio Olímpia fora, eu acho que o Inter pode implementar o seu estilo de jogo, né? E buscar vitórias fora de casa mesmo, porque nenhum desses times é um bicho-papão, né? O bicho-papão maior desse grupo que o Inter está enfrentando foi a altitude, que já passou no primeiro jogo, então agora o Inter tem totais condições de sair em primeiro nessa chave. E aí agora é esperar para ver como vai ser essa sequência também, né? Porque agora começa jogos decisivos do Gauchão, já tem nesse final de semana contra o Juventude a primeira partida da semifinal, depois tem a segunda partida e depois tem as finais, né? Tudo isso intercalando com os jogos de Libertadores que são importantes. Então vamos ver como é que o Ramírez também vai trabalhar, né? Se ele vai continuar dando essa rodada no elenco, né? Mas mantendo a competitividade alta e vencendo, né? Que isso é o mais importante, principalmente no início do trabalho. Concordo plenamente, Batata. Acho que, como eu já disse no começo ali do programa, o Inter tem totais condições de fazer 15 pontos e conseguir uma vantagem ali na frente, né? De decidir jogos em casa, porque isso é importante. E também vai dar o bom do Inter cair num grupo acessível é que é mais tempo pro Ramírez trabalhar o jogo dele, né? Senão, se pega um grupo difícil, talvez as coisas não dão certo e vão querer mandar ele embora logo ali. Então, acho que o Inter tem uma maratona de jogos agora, vai ter os confrontos contra o Juventude, depois uma possível final contra o Grêmio, mas acho que o Inter está evoluindo cada vez mais e fico feliz com isso. Mas vamos passar para o jogo do Grêmio agora. O Grêmio que enfrentou o Lanús e venceu por 2-1 com gols de Léo Pereira e Ferreirinha. E vamos ver o que o Pacheco tem a dizer, né? E declarar o amor dele por qual Thiago é, né? Se é o Thiago Santos ou o Thiago Nunes. Vai daí, Pachecão. Cara, a minha admiração é pelos dois, porque, em primeiro lugar, eu gostei muito da atuação do Grêmio. É apenas o segundo jogo do Grêmio sob o comando do Thiago Nunes, mas me agradou demais, porque já deu para ver uma evolução no time do Grêmio. Desde o primeiro jogo deu para ver, mas hoje ainda mais mudanças para melhor.
Afinal de contas, o Grêmio está com uma postura diferente. O Grêmio do Renato tinha aquela ideia, além da marcação individual, que estava muito batida e tudo mais. Ofensivamente, o Grêmio tinha uma ideia de jogo de ficar tocando a bola calmamente, que deixava o adversário se fechar e tudo mais, que a gente já comentou em outros momentos que não é mais o ideal para o futebol de hoje em dia, porque quando o adversário se põe lá atrás, fecha os espaços, para tu furar a retranca depois, é um inferno, né? Então, a gente pode ver no alto nível europeu, hoje em dia, os times eles atacam um pouco mais rápido para não deixar o adversário se montar. E isso aí a gente está vendo o Grêmio fazer sob a batuta do Thiago Nunes. O Grêmio, sem perder a qualidade no toque de bola, está acelerando um pouco mais, está querendo chegar mais rápido no gol para não deixar o adversário se fechar. E, além disso, aprimorou demais a marcação. Sem a bola, o Grêmio está marcando na zona muito bem, e com a bola está com uma pressão muito interessante, que ajuda muito, né? Porque se tu não tem tanto a bola como tinha antigamente para ficar valorizando tanto ela, tu arrisca muito, porque tu arrisca muito mais defensivamente, tu também tenta retomar ela a todo momento. É um jogo de muito mais intensidade, que é o que eu volto a dizer, a gente vê no futebol europeu de alto nível hoje em dia, e o Grêmio está tentando praticar isso. Claro que é apenas um segundo jogo do trabalho dele, ainda está muito longe de ter um resultado deslumbrante, mas é muito bom ver essas ideias começarem a ser aplicadas. Afinal de contas, o Grêmio do Renato ultimamente era um emaranhado, né? Era até difícil tu ver alguma ideia, né? A gente vê ideias mais antigamente, quando o Grêmio estava dando certo. Agora, ultimamente, nada funcionava no Grêmio. A gente sentava para ver o jogo do Grêmio e só se irritava porque nada funcionava. Isso parou de acontecer. O Grêmio está funcionando em campo. Então, é por isso que eu estou muito feliz, muito satisfeito com essa mudança que está acontecendo. Claro que tem muita coisa para ajustar. O Grêmio que continua jogando num 4-2-3-1, mas está cada vez mais um híbrido para o 4-3-3 com tripé, ou 4-1-4-1, como se chama, enfim. Porque o Jean-Pierre, que com o Renato já buscava a bola nos volantes, está buscando cada vez mais agora. Só que a grande diferença é que, eu acho que eu comentava bastante, que faltava no Grêmio um jogador que pisasse na área, um cara que fizesse a função do meia, já que o Jean-Pierre vinha buscar nos volantes. E eu defendi o Grêmio tinha que colocar um jogador que fizesse essa função, mas o Thiago Nunes está conseguindo dar uma outra solução bastante interessante, que é o que? O Jean-Pierre vem buscar a bola e alguém ocupa aquele setor de meia, e nunca é o mesmo jogador, de maneira rotativa. Então, quando ele recua na saída de bola, o Diego Souza, que além de ser um grande centroavante, já foi um meia antigamente na carreira, dá 2 ou 3 passos para trás e se posiciona na entrelinha ali, para daqui a pouco, se na transição alguém tiver que pegar a bola, pega ele. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, acontecer no Liverpool com o Firmino, não tão assim descarado, mas a gente vê acontecer com o Diego Souza isso aí nesses primeiros jogos, e aí, se jogar na transição não entra tão rápido nele, bom, aí depois o Diego volta a ser um centroavante, e aí o próprio Gia volta para aquela função, o Matheus se projeta ali, às vezes um dos ponteiros, e aí o Grêmio está conseguindo suprir essa falta do meia que entra na área, ofensivo, e está conseguindo fazer o Gia jogar bola, porque o Gia tem muita qualidade. O difícil era encaixar o Gia no time. E o Thiago está conseguindo encaixar o Gia no time, está permitindo ao Matheus uma movimentação mais vertical, que eu sempre defendi que é o que é melhor para o Matheus. O Matheus não é como o Arthur, que se movimenta na base da jogada. O Matheus precisa ir mais à frente, e então por isso que o futebol dele cresceu. E além disso, é fundamental falar do Thiago Santos, né? Jogando um grande futebol. Desde que chegou no Grêmio, tá jogando bem quase todos os jogos, apenas o último que não foi tão legal no segundo tempo, mas esse penúltimo jogo, né, antes do de hoje, mas agora, nesse jogo de hoje ele foi incrível, porque com a marcação pressão que o Grêmio faz, a capacidade de retomada que ele tem no meio campo, né, a pressão pós-perda, e até quando o Grêmio pressiona, quando se defende atrás, ele soberano na meia cancha, tudo que a bola passa por ele rouba, geralmente limpo, sem falta, e com a bola no pé. Não é um jogador ruim, não, porque a gente tem aquela dicotomia, a gente foca muito numa dicotomia, os que marcam e os que jogam, mas o Thiago Santos sabe marcar e sabe jogar. Não é um gênio, não é um Michael com a bola no pé, não é, mas ele tem um bom passe, um passe digno, então tá jogando muita bola o Thiago Santos, tô gostando muito. E era a posição que faltou no Grêmio, né, nos últimos 2 anos, né? Tinha para a função o Lucas Silva, um mais parecido, mas o Lucas Silva não conseguiu fazer essa função com maestria, e o Thiago Santos está tendo um início promissor, né, marcando muito bem, como tu disse, e também não é
uma expressão popular, né? Um zero à esquerda com a bola no pé. Então, eu acho que ele que foi muito criticado pela vinda, eu também tive um pouco de desconfiança, sabia da marcação muito forte dele, mas está tendo um bom início no Grêmio. E como eu disse, era uma posição que faltava, né? Não tinha ninguém ali para fazer aquela primeira função de meia. Pois é, então, isso que é muito bom, cara. Acho que o Grêmio está conseguindo encaixar o time para a característica dos seus jogadores. Nosso meio-campo, a gente está conseguindo tirar muito do Thiago Santos, tirar muito do Matheus, estamos conseguindo tirar bastante do Jean, como a gente não vinha conseguindo anteriormente. O Diego está jogando muito, porque o Diego, além de ser centroavante, ele tem essa capacidade de visão de jogo por ter sido um meia, e também e o Grêmio está tendo muita dificuldade defensiva, né? Então, tá se suprindo um pouco isso, o Grêmio está marcando muito melhor. E também falar um pouco dos lados do campo. O Grêmio já não me parece ter aquela diferença toda que tinha entre o lado direito e o lado esquerdo, porque antigamente o lado direito era um lado mais de um ponteiro meia, na esquerda era um ponteiro mais agudo. Eu tô vendo o Grêmio começar assim com dois ponteiros com uma característica mais clássica, tentando dar uma amplitude, fazer jogada de lado, e aí conforme o time vai avançando no campo de ataque, aí os laterais eles vão tentando eles mesmos virar amplitude e liberam os ponteiros para fazer jogadas diagonais para a área, nas costas do Diego, se o Diego tiver mais na meia, ou então entrando eles mesmos na meia drible, que é o que a gente vê acontecer, mais uma vez eu digo, nos grandes centros europeus. O Liverpool joga muito tempo assim com o Salah, com o Mané, por exemplo. Então é por isso que eu estou muito feliz. Eu acho que o Grêmio está conseguindo copiar ideias boas dos melhores e tirar o melhor do futebol dos seus jogadores, e isso está me agradando demais nesse início de trabalho do Thiago Nunes. Além disso, eu acho que o Grêmio fez um primeiro tempo bom, assim, a parte ofensiva ainda teve alguns erros, mas aí que é importante falar para o torcedor, o Grêmio a gente está acostumado com aquele Grêmio que valorizava sempre a bola demais e só deixava para tentar definir a jogada na hora que ia dar tudo certo, na hora que tinha certeza que ia funcionar. Então, o Grêmio errava menos quando jogava bem, mas tinha menos chances. E esse futebol do Thiago Nunes, ele é um futebol de mais tentativa. Nem sempre a gente vai acertar, a gente vai tentar bastante. No Thiago Nunes, né? É um futebol que a gente vai tentar bastante e nem sempre vai acertar. Mas vamos ter mais volume de jogo. Então a gente tem que se adaptar a isso, entender que não vai sempre ser a jogada linda, maravilhosa e certa, aquele tic-tac que o Grêmio foi em 2017, mas vai ter um volume de jogo muito forte. Então a gente tem que saber ter cabeça para se adaptar a isso. Então eu acho que o primeiro tempo foi bom dentro dessa situação. No segundo tempo o Grêmio, de novo, voltou um pouco pior, mas não tão mal quando vinha nos outros jogos. Não, ofensivamente caiu muito, mas defensivamente ainda estava marcando bem até a metade do segundo tempo, quando o Grêmio caiu total. O Grêmio começou a jogar muito mal, se perdeu no jogo e tomou o gol. Aí depois fez algumas mexidas e conseguiu aí amorcegar um pouco mais, tocar a bola porque estava muito cansado, e aí acabou encontrando no final o gol da vitória e conseguiu esses 3 pontos. Mas eu acredito essa queda de rendimento, mais uma vez, a parte física. Eu acho que todo mundo sabe que o Grêmio teve um mau trabalho físico ano passado na mão do Márcio Meira. O Grêmio estava um decréscimo físico muito grande, caía sempre nos segundos tempos, e agora trocou o preparador físico, está melhorando. Eu já vi que hoje o segundo tempo não foi ruim desde o início, mas ainda é um caminho que a gente vai ter que trilhar até ter um time que consiga jogar bem os 90 minutos. Mas o importante é que, como eu disse, tem evolução tática, tem evolução física. Não chegamos ainda no resultado final de um time maravilhoso que vai ser campeão do mundo, mas o Grêmio está crescendo, as ideias estão fazendo sentido, e isso aí é um grande alento para o torcedor. Pacheco, eu não te via tão empolgado assim desde aquela vitória do Grêmio contra o Libertad nas oitavas finais da Libertadores ano passado. Não sei se tu se recorda que o trio Jean-Pierre, Matheus Henrique e Darlan foi muito bem naquele jogo junto com o PP. E tu estava bem empolgado naquele programa, que os guris estavam bem, mas agora tu voltou a ficar feliz com o Grêmio, né? Que não vinha fazendo um bom trabalho com o Renato. Cara, e isso aí é muito pela questão de ficar feliz que as ideias fazem sentido. Eu falei muitas ideias da parte tática dentro de campo, mas até falar um pouco do grupo. A gente viu, por exemplo, o Maicon entrar em campo no lugar do Jean-Pierre.
eu achei uma coisa interessante. Até acho que o Michael entrou um pouco perdido naquela função ali como um meia, porque ele não vem treinando ali tanto tempo, então mas acho que mais preparado, mais treinado, ele possa render bem ali também. Por quê? Porque eu acho que o Michael é muito parecido com o Jean-Pierre. E o Jean-Pierre está jogando nessa situação hoje porque ele não marca, porque ele tem pouca intensidade. E de repente, colocando o Michael como reserva dele ali, o Michael que marcava quando era mais jovem, mas hoje tem esse decréscimo físico tão grande, possa prolongar a carreira do Michael ali. Não digo prolongar, mas fazer a gente tirar ainda um futebol aceitável do Michael por mais tempo e ter um reserva para o Jean, porque isso é muito importante. É tu saber tirar do teu grupo o que tu possa ter um bom time titular e possa ter substitutos. Então eu estou enxergando isso no Thiago Nunes, além de estar montando um time titular legal, que tira o melhor dos jogadores que a gente tem, ele está já começando a moldar o grupo de maneira que possa ter o titular e o reserva que possa entrar na mesma função e manter a equipe jogando da mesma maneira. Bom, então é isso. Agora vamos falar um pouco sobre as semifinais da Champions, né? Começando com o Real 1, Chelsea 1, o jogo na Espanha. O Chelsea tá com a vantagem, né, entre aspas, mas eu particularmente acredito que o Real tem mais time e vai passar. Pacheco, o que tu achou da partida? Cara, esse foi um jogo bastante interessante, porque o Chelsea tá com um bom trabalho do Thomas Tuchel, né? É um time que joga com 3 zagueiros, tem 2 jogadores na frente bem interessantes, o Pulisic e o Timo Werner, dá amplitude bem forte com seus 2 alas, e tem um meio-campo muito legal ali, com o Jorginho de primeiro homem dando a armação, o Mount mais pela esquerda num tripé, ajudando ele ali, e o Kanté pela direita no tripé, liberado para chegar na frente, para pisar na área, para correr por onde ele quiser, para dar toda aquela intensidade que o Kanté é capaz. Então é um time bastante interessante, os 2 jogadores da frente, eles têm velocidade, eles ficam se alternando entre empurrar a linha, vir buscar no meio, mas a grande ideia deles mesmo é tentar correr nas costas da zaga, né? Então é um time muito interessante, esse time do Chelsea, mas não é um time de craques, né? Como eu disse, são todos bons jogadores, mas não tem assim, grandes gênios, que a gente sabe que para se dar bem na Champions League acaba sendo importante. Por outro lado, o Real Madrid é justamente o contrário. Tem alguns bons jogadores, tem experiência de um grupo que é muito vencedor, mas já tem uma parte tática muito fraca, muito defasada. O Zidane continua com até que é o principal valor dele, que é se adaptar ao adversário, que é né, tentar tirar as principais características do adversário e explorar os defeitos. E através disso ele tentou espelhar o Chelsea, colocou com 3 zagueiros o time do Real Madrid, e eu achei muito ruim. Eu achei que o Real Madrid estava muito mal escalado e estava assim, um barco desgovernado no jogo. Tu tinha pela direita o Carvajal como ala, eram 3 zagueiros, né? Pela direita o Carvajal como ala dando amplitude, mas ele partia muito atrasado, um jogador um pouco mais pesado, então demorava a ter uma amplitude pela direita. Pela esquerda o Marcelo era o ala, mas não era ele quem dava amplitude, ele vinha jogar como um meia, porque o Vinícius Júnior é que partia na ponta esquerda, ou seja, tu tinha um ponto esquerdo, mas não tinha um ponto direito, o time todo torto. O Benzema era o centroavante. No meio-campo, os 3 tradicionais meias do Real Madrid ali, o Casemiro, o Kroos e o Modric. Tu tinha o Modric sendo jogado como um meia, para ser meia, e o Kroos e o Casemiro mais na armação como volantes. Então, com a bola, era um 3-4-3 com um quadrado no meio-campo. Tu tinha os 3 zagueiros. Depois, na frente da zaga, o Casemiro e o Kroos. Na frente deles, o Modric e o Marcelo. Para ter na frente o Carvajal pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda e o Benzema de centroavante. E eu acho que o time não conseguiu jogar bem em nenhum momento assim. O Kroos e o Casemiro muito pesados, apesar da qualidade na armação, mas muito pesados. O Modric e o Marcelo, nenhum deles conseguiu jogar tão bem de costas pro gol ali como meia. Da mesma forma, a amplitude pela direita, como eu disse, não funcionou bem. Então, o Real Madrid não criou nada. Na marcação estava muito perdido, inclusive mesmo com 3 zagueiros, tomou uma bola nas costas que deu origem ao gol do Chelsea e outras que não deram origem a gol também. Mas foi salvo pelo fato de, como eu disse, o Chelsea, por não ter craques, não aproveitou todos os erros defensivos do Real Madrid. E o Real Madrid, numa bola aérea, foi lá, achou um gol, porque não criou nada por baixo, mas achou um gol numa bola aérea
com o Benzema e acabou saindo com esse empate em 1-1 que para mim acabou sendo bom pro futebolzinho terrível que o Real Madrid apresentou. E agora vamos ficar de olho no jogo da volta, sabendo essa dicotomia. Tem um time que é bem organizado, tem um outro que tem bons jogadores. Pacheco, eu já dei meu palpite. Quero que tu dê teu palpite. Quem vai pra final, Real ou Chelsea? Cara, é uma questão muito complicada, assim. Eu pretendo pensar com mais calma nisso depois e dar meu palpite final. Mas eu vou torcer para que passe o Chelsea. Eu acho que o time mais organizado merece se classificar. Será que Thomas Tuchel vai para sua segunda final de Champions League? Veremos. Mas para ver quem que vai enfrentar, Real ou Chelsea, teve o jogo do Manchester City contra o PSG, né? O City venceu 2-1 o PSG de virada. O PSG abriu o placar com gol do Marquinhos, né? Que é um zagueiro que vem se destacando, além da defesa, por fazer gols em fases importantes da Champions League. Mas o que tu achou do jogo? Será que Mbappé e Neymar conseguem virar em Manchester essa desvantagem, Pacheco? Cara, esse confronto é muito interessante. Eu acho que o favorito sai desse lado. Como eu disse, não acho que os outros dois times que eu falei antes são meio incompletos, então acho que o favorito sai desse lado da chave. Foi um jogo bastante interessante. Eu até fiz análise antes ali pro Instagram, comentei do fato do PSG ser um time que confia muito na qualidade dos seus jogadores para marcar os gols, não é tão organizado ofensivamente, aposta muito em contra-ataques, enquanto que o Manchester City é extremamente bem organizado com o Guardiola e tenta propor o jogo, mas talvez pelo jogo ser na França e tudo mais, o que a gente viu no início foi um PSG indo para cima, o que me surpreendeu. Até o PSG tentou ter iniciativa do jogo no primeiro tempo e foi o melhor momento dele na partida, porque apesar de não ter tantas luzes ofensivas, não ser tão organizado como eu já disse, o Neymar, o Mbappé, o Theo Di Maria, o Verratti, jogadores de qualidade, conseguiram ali, em alguns lampejos, tentar criar alguma coisa. Conseguiram. O Manchester City não se sentiu confortável sem controlar o jogo, porque a gente sabe que o time do Guardiola sempre procura controlar o jogo. Para mim pareceu que o Manchester City ficou muito desconfortável sem ter o controle do jogo. E nesse contexto aí o Neymar encontrou um cruzamento excelente para o Marquinhos, como tu falasse antes. O Marquinhos conseguiu abrir o placar, mas tirando isso também não foram maravilhosas oportunidades que o PSG criou na primeira etapa. E na segunda etapa, aí sim, o Manchester City voltou mais com o controle da partida, o PSG voltou mais atrás, como eu esperava que fosse desde o início. E aí o PSG, bem fechado atrás, gerou dificuldades do Manchester City entrar na sua defesa, mas não conseguiu mais jogar também. O Manchester City, que está com um ataque de bastante movimentação, eles estão usando o De Bruyne e o Bernardo Silva por dentro, numa espécie de 4-4-2, com esses dois meias, na verdade, como atacantes, ou seja, não tem um centroavante de verdade, alguém que empurre a defesa. Aí nesses dois jogadores tu tem pela direita o Mahrez e pela esquerda o Foden, ou seja, 4 jogadores de muita capacidade de drible, 4 meias mesmo, com velocidade e tudo mais, mas nenhum deles é um jogador físico, né? Na armação tem mais ali por trás o Rodri e o Gundogan, e me pareceu que o time conseguia tocar a bola, girar, mas não achava os espaços, porque não conseguia empurrar a defesa do PSG para trás para criar a entrelinha. Então tu pode ver que o Manchester City, mesmo tendo controle do jogo, não criou grandes oportunidades por baixo, mas conseguiu fazer 2 gols em lances, um lance de bola parada e outro cruzamento para a área. Então, mesmo sem funcionar a criação por baixo, conseguiu a virada. E o principal é que não ofereceu os contragolpes ao PSG, que o PSG aposta tanto nos contragolpes, não conseguiu aproveitar eles, porque o Manchester City tem uma zaga clássica, boa, meio pesada, mas boa, e tem 2 laterais muito rápidos, que ajudam a conter a velocidade do Mbappé e até do Neymar. Então, conseguiu anular os seus contragolpes e conseguiu a virada. Aí para esse confronto, já te digo, para mim, eu acho que passa o Manchester City, acho que é mais time, é mais organizado, merece mais. E olha, eu acho que o Manchester City passa e torço até para que seja campeão, porque acho que merece. O time merece, o Guardiola merece, tá? Tem um grande futebol.
O PSG, por sua vez, confia só que os craques vão resolver e isso aí já deu o que tinha que dar no futebol. Pacheco, eu concordo contigo. Acho que o City vai chegar à final e vai ser o favorito a ser campeão. E falando um pouco sobre o PSG, depende muito, né, do Neymar e do Mbappé. Acho que falta o Sheik abrir um pouco a mão, né? É muito pão duro esse Sheik para trazer um meio campo para jogar junto com o Verratti e o Leandro Paredes, né? Que é muito bom jogador, o Leandro Paredes. Tem uma zaga, acho que o Marquinhos e o Kimpembe podem suprir, mas os laterais são muito abaixo da média, né? Acho que o Sheik podia abrir a mão e trazer 2 laterais. O goleiro acho muito bom, o Navas é um goleiro subestimado, acho, mundialmente. Falhou no primeiro gol, principalmente do City, ao meu ver, mas é um jogador incontestável, né? Um goleiro muito bom. Foi meio que chutado do Real Madrid, acho que muito por causa da sua nacionalidade, né? Triste, mas acho que foi por causa disso, porque pra mim ele não deve nada pro Courtois. Mas acho que falta o Sheik abrir a mão um pouco para qualificar essa equipe, né? Porque o Neymar e o Mbappé são responsáveis por tudo, eles têm que armar e fazer os gols, daí fica difícil. É verdade, cara. Então, pra mim, assim, só o que pode tirar esse título do Manchester City é fazer alguma besteira ou essa falta do homem de área, né? Porque eles não estão utilizando muito o Agüero, o Gabriel Jesus não tem tanto essa característica. Daqui a pouco, um jogo mais encardido aí pode ser que eles, mesmo jogando bem, não consigam marcar o gol que precisam e possam ser surpreendidos. Então, acho que só esse ponto que o Manchester City deixa em aberto para se dar mal. A única porta que eles deixam aberta para o azar. Mas tirando isso, me parece o time mais completo dessa Champions League dos que restaram. E só para não deixar em branco, eu queria que tu comentasse da falha do Navas, né? Eu, que todo mundo sabe, sou goleiro, só deixar minha opinião. É uma falha, mas é uma falha muito sensível, porque é um lance muito difícil. Esse lance que a bola vai para a área, muita gente no meio do caminho e não toca em ninguém, olha, é muito complicado de não levar o gol. A verdade é que o ideal para o goleiro nesses lances é não deixar a bola chegar no gol, é sair, é cortar o cruzamento, porque se ela vai no gol, realmente está muito complicado. Mas ali a jogada foi tão rápida que talvez fosse difícil para ele sair. Então, foi falha? Até foi. Mas a verdade é que acabou sendo um gol estranho, que ele teve um grande azar daquilo acontecer. Talvez se algum zagueiro pulasse para cortar, se ele conseguisse sair um pouco mais rápido, não acontecesse aquilo ali, porque é um lance que, quando a bola passa por todo mundo, assim, olha, até para Neuer é difícil. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos, né, para ver quem vão ser, né, os finalistas dessa Champions League. Mais uma Champions League atípica, né, sem torcida, infelizmente. Mas por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais @oboleirês. Nos sigam lá no YouTube, se inscrevam no canal e continuem nos apoiando aí, que curtida, seguir no canal e compartilhar com os amigos nos ajuda muito a continuar esse nosso programa e esse nosso projeto. Então é isso aí. Abraço!